Sete sinais de que apostar deixou de ser diversão. Uma pessoa não precisa apostar todos os dias, perder todo o dinheiro ou chegar ao fundo do poço para que as apostas já estejam causando um problema. Esse vídeo não é apenas para quem aposta, é também para companheiros, familiares, amigos que começaram a perceber algumas mudanças, mas ainda não sabem se existe realmente um motivo para preocupação. Normalmente, a perda de controle não começa com uma grande tragédia. Começa com pequenas mudanças que parecem justificáveis. A pessoa esconde um valor, promete que vai diminuir, aumenta um pouco a aposta, tenta recuperar o que perdeu e, quando percebe, já não está mais apostando para se divertir. Hoje nós vamos conhecer 7 sinais de alerta de que a aposta pode ter deixado de ser uma diversão e começado a controlar a vida da pessoa. A contagem começa no número 7, termina lá no número 1, então assista esse vídeo até o final. Porque o número 1 é justamente aquele que muita gente confunde com persistência, estratégia ou uma tentativa racional de resolver o problema. Eu sou o Dr. Tiago Ferro, médico psiquiatra, e trabalho especialmente com os transtornos dos exageros, álcool, drogas, apostas e outros comportamentos que podem começar como prazer e terminar como prisão. Antes da nossa lista, uma informação muito importante. Foram divulgados agora os primeiros dados consolidados do mercado regulamentado de apostas no Brasil. Somando os depósitos feitos nas plataformas federais autorizadas durante o ano de 2025, foram mais de 220 bilhões de reais. Isso não significa que 220 bilhões de reais diferentes tenham sido colocados nas bets, porque o mesmo dinheiro pode entrar, sair e ser depositado novamente. Mas um número talvez seja ainda mais impressionante. Aproximadamente 25 milhões de brasileiros fizeram alguma aposta ao longo do ano de 2025. Então, nós não estamos falando de um problema distante. Ele pode estar dentro de uma casa, de um relacionamento, no ambiente de trabalho ou acontecendo silenciosamente perto de alguém próximo. Vamos ao número 7. A pessoa começou a esconder ou diminuir o que realmente acontece. Talvez ela nem minta diretamente, mas diz que apostou 50 quando foram 500. Apaga notificações, esconde o extrato, evita falar sobre o tempo que passou ali jogando no aplicativo. Conta as vezes em que ganhou, mas omite as perdas. Esse comportamento costuma aparecer porque, em algum nível, a pessoa já percebe que os outros ficariam preocupados se soubessem a verdade. E o problema não é apenas o dinheiro escondido, é a necessidade de criar uma versão mais aceitável da própria relação com a aposta. Quando alguém precisa esconder um comportamento para conseguir continuar praticando esse comportamento, vale acender o primeiro sinal de alerta. Número 6. A pessoa aposta para não sentir. Algumas pessoas apostam porque estão entediadas. Outras procuram um jogo quando estão ansiosas, frustradas, sozinhas, tristes ou, às vezes, depois de uma discussão, de uma indisposição. Durante alguns minutos, a expectativa do resultado ocupa completamente esse vazio que fica. A pessoa deixa de pensar na dívida, no relacionamento, no trabalho e na própria angústia. Isso pode produzir uma sensação temporária de alívio. Mas o problema que estava ali continua existindo. E depois da aposta pode voltar, acompanhado de culpa, vergonha, prejuízo financeiro. Isso não significa que toda pessoa que apostou num dia ruim desenvolveu o transtorno. O sinal de alerta aparece quando a aposta começa a se transformar numa estratégia frequente para fugir de emoções desconfortáveis. A pessoa já não aposta apenas para ganhar, aposta para não sentir. Número 5. Tentar parar provoca inquietação, irritação.
A pessoa decide que não vai apostar naquele dia, mas começa a pensar no jogo o tempo inteiro. Fica acompanhando resultados, abre o aplicativo quase que automaticamente, procura aquelas promoções, sente inquietação, irritação ou uma dificuldade enorme para prestar atenção em qualquer outra coisa. Às vezes isso é interpretado como prova de que a pessoa gosta muito de apostar, mas pode indicar justamente o contrário, que a liberdade de escolher está diminuindo. Gostar de alguma coisa é diferente de sentir que aquilo precisa acontecer para que seja possível se acalmar. Número 4. A aposta começa a ocupar espaços que antes pertenciam à vida. O jogo vai ganhando prioridade. A pessoa deixa de assistir ao futebol pelo futebol e passa a assistir apenas porque apostou. Interrompe uma conversa para conferir o resultado. Dorme mais tarde. Trabalha pensando na próxima rodada. Fica fisicamente presente com a família, mas mentalmente presa no aplicativo. Não é necessário abandonar completamente todas as outras atividades. A mudança pode ser mais sutil. A aposta começa a ocupar cada vez mais tempo, pensamento e energia. A pergunta importante passa a ser essa aqui. A aposta ainda está se encaixando na vida da pessoa ou a vida da pessoa começou a se organizar em torno da aposta? Se esse tipo de conversa ajuda a entender comportamentos que podem virar prisão, então vale se inscrever aqui no canal. Toda semana nós falamos sobre psiquiatria, relacionamentos e os transtornos dos exageros, sem moralismo e sem simplificações. Vamos aos 3 sinais mais importantes. Número 3. As consequências já chegaram ao dinheiro, ao trabalho ou aos relacionamentos. Talvez uma conta tenha sido adiada. Um dinheiro que tinha uma outra finalidade pode ter sido usado na aposta. Pode ter surgido um empréstimo, um pedido de ajuda sem a explicação exata da verdadeira razão ou uma discussão, porque alguém questionou o comportamento de apostas. Também podem aparecer queda no rendimento, dificuldade para dormir, conflitos familiares ou até o afastamento das pessoas. Existe um erro muito comum aqui, achar que só existe um problema quando a pessoa perde tudo. Isso não é verdade. Os danos relacionados às apostas podem aparecer muito antes de um diagnóstico. Se o dinheiro destinado a necessidades importantes está sendo desviado, se as relações estão se deteriorando ou se a saúde mental está piorando, já existe uma consequência real. Ninguém precisa esperar a situação ficar catastrófica para levar esses sinais a sério. Número 2. A pessoa já tentou controlar, mas de forma repetidamente, mas não conseguiu. Na próxima semana eu pago. Na próxima semana eu paro de jogar. Agora eu só vou apostar R$10. Vou jogar só aqui no fim de semana. Depois desse campeonato, eu encerro a conta. A pessoa estabelece limites, acredita sinceramente neles, mas acaba rompendo os próprios acordos. Em seguida, cria uma nova regra e tenta depois mais uma vez. Uma tentativa isolada que não funcionou também não estabelece nenhum diagnóstico. Mas várias tentativas frustradas mostram que talvez o problema não seja mais sendo resolvido apenas com a força de vontade ou a boa vontade. Isso não é uma falha moral. As plataformas são rápidas, acessíveis, funcionam durante praticamente o tempo todo e oferecem estímulos capazes de manter a pessoa jogando. Reconhecer que existe dificuldade para controlar o comportamento não é fraqueza. É uma informação clínica muito importante. E agora chegamos finalmente ao número 1. O sinal que muita gente confunde com estratégia, que é correr atrás do prejuízo. A pessoa perde R$100 e pensa, agora eu preciso recuperar. Aumenta a aposta para compensar a perda. Perde novamente e conclui que não pode parar naquele momento porque parar significaria aceitar o prejuízo. A partir daí, a aposta deixa de ser uma decisão sobre o próximo jogo. Ela vira uma tentativa de apagar emocionalmente
tudo o que aconteceu antes. Só que o dinheiro já perdido não sabe que alguém quer recuperar ele. A próxima aposta não fica mais provável de dar certo porque a anterior deu errado. E aumentar o risco para resolver uma perda anterior pode ampliar exatamente o prejuízo que a pessoa está tentando eliminar. Esse é o mecanismo de correr atrás das perdas. A pessoa já não está buscando apenas um ganho, ela está tentando voltar ao ponto em que estava antes desse pesadelo começar. E quanto mais perde, mais sente que precisa continuar. Reconhecer um ou mais desses sinais não permite fazer um diagnóstico pela internet. Essa lista serve para uma reflexão, não para rotular ninguém. Mas quando a aposta começa a produzir preocupação, conflitos, prejuízos, pode ser o momento de conversar com um profissional. Numa consulta, é possível entender com calma o que está acontecendo, avaliar o grau de envolvimento com as apostas, identificar os fatores emocionais que mantêm esse comportamento e construir um plano adequado para aquela pessoa e para aquela família. O primeiro encontro não é um julgamento e não exige uma pessoa que já tenha conseguido parar. É justamente um espaço para compreender o problema e decidir quais serão os próximos passos. Caso esses sinais estejam acontecendo com alguém próximo ou dentro da sua família, as informações para agendar uma consulta estão aqui comigo embaixo no link da descrição. E esse vídeo também pode ser encaminhado como um convite para essa conversa, sem acusação e muito menos sem constrangimento. Muitas vezes, uma boa conversa é o primeiro passo para a pessoa reconhecer que não precisa enfrentar isso sozinha. Depois, vale assistir o vídeo sobre as 12 armadilhas cognitivas. Algumas delas, como a ilusão de controle e a dificuldade em aceitar uma perda, ajudam a compreender por que decisões aparentemente racionais podem manter esse ciclo. Maravilha? Tchau, tchau.